Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de Geografia e hoje vamos dar continuidade aí aos nossos estudos aí sobre a natureza do nosso planeta. Hoje a nossa aula vai ser uma aula rápida, uma aula dinâmica, um pouquinho sobre a vegetação, galera. Terminamos aí os nossos estudos sobre os climas e outro aspecto natural do nosso planeta, extremamente importante para que a gente possa estar compreendendo, são as vegetações que existem no nosso planetinha Terra, certo? Primeira coisa que a gente tem que entender, galera, vegetação, ela precisa de 3 coisinhas básicas para poder sobreviver, para poder existir, né? Que são elas: água, luz e nutrientes que ela retira do solo, beleza? E a disposição das vegetações no nosso planeta está relacionada exatamente à disponibilidade desses 3 elementozinhos: água, luz e nutrientes. Quanto mais água, mais luz e mais nutrientes, mais as plantas podem se desenvolver. E é claro, existem plantas que são adaptadas a viver com pouca luz, com pouca água e com poucos nutrientes. Não significa que é uma vegetação, como é que eu posso dizer? Às vezes ela tem um aspecto que parece que ela pode estar morta, mas não. Ela só é adaptada àquele local onde ela vive. Beleza? Uma coisinha que a gente tem que entender também, esse termo aqui, ó, vegetação nativa. Vegetação nativa nada mais é do que a mata originária de determinado lugar. A vegetação nativa de determinado lugar na América do Sul, na Ásia, na América do Norte, é o nome da mata que já estava ali antes do ser humano influenciar naquela região, antes de alterar aquele local. Vegetação originária é vegetação que existe no local antes do ser humano, da sociedade se relacionar com aquele local. Porque muitas vezes essa relação do ser humano está relacionada a desmatamento ou alteração naquele meio natural. Só para a gente estar entendendo o que significa esse termo, beleza? Não vamos falar sobre todos os tipos de vegetações, eu escolhi só alguns dos principais aqui, beleza? Primeiro são as florestas, galera. Floresta, ela tem características distintas de acordo com o lugar onde ela se localiza. Nós temos 3 faixas climáticas, né, mais importantes aí, né, próxima da linha do Equador, próximo aos trópicos e próximo aos polos. E é exatamente assim que as florestas elas se distribuem e são diferentes de acordo com o lugar onde elas estão situadas. Primeiro, as florestas equatoriais e tropicais, né, são aquelas florestas mais próximas aos trópicos. São lugares claro, né, da linha do Equador. São locais de maior calor e consequentemente, maior precipitação, maior calor e maior umidade. Então vai ter uma vegetação adaptada àquele lugar. Temos as florestas temperadas, que são das zonas térmicas, das zonas temperadas do planeta Terra, estações do ano bem definidas, 4 estações do ano bem definidas. E também temos as florestas boreais, que são as florestas mais próximas aos polos, onde as temperaturas tendem a ser mais baixas. Então são vegetações adaptadas a esse tipo de local. Beleza? Eu trouxe sempre eu gosto de trazer só aquelas que têm mais destaque. Primeiro são as savanas e os desertos. As savanas, que são principalmente, né, sempre que a gente pensa em savana, a gente pensa logo no continente africano, que são aquela área de vegetação que é meio que uma transição entre as grandes florestas e o grande deserto. É aquela vegetação que fica meio que entre ela. E temos a vegetação desértica, que é a vegetação que é mais adaptada a viver a grandes temperaturas e com pouquíssima disponibilidade de água. Sempre que a gente pensa num filme no deserto, a gente vê lá aqueles cactos, né? Os cactos, eles sobrevivem naquela região porque elas são uma vegetação extremamente adaptada a viver daquela forma. Ele tem capacidade de acumular água dentro do seu corpo e jogar pouquíssima água para a atmosfera, porque as folhas do cacto, né, como a gente costuma dizer, o que cumpre o papel das folhas são os espinhos. Por eles terem uma superfície menor do que a das folhas, ele tende a perder menos água. Com isso, ela tende a conseguir acumular mais água por mais tempo. Vegetações, existem vários tipos distintos de vegetações, várias nomenclaturas e várias áreas. Só que eu gosto de trabalhar mesmo a parte da degradação vegetal, ou da degradação está relacionado principalmente ao meio ambiente. É como o ser humano utiliza, se apropria e retira a vegetação da natureza. Beleza? O que a gente tem que entender aqui, galera? A principal forma de degradação vegetal são o desmatamento e as queimadas. São os únicos? Não, existem outras situações que a sociedade interage de forma negativa com a vegetação, mas os principais são esses, certo? Qual o grande problema disso? Quando você retira a vegetação originária
de uma localidade, você interfere em todo aquele bioma. Você interfere em toda a dinâmica que já pré-existe ali. O que acontece com isso? Um exemplo, quando uma grande área de vegetação é retirada, por exemplo, na floresta amazônica, por exemplo, a floresta amazônica é importante também para a produção de chuvas, porque a evaporação da vegetação ela tende a produzir nuvens de chuva. Se você já tem uma área que foi intensamente desmatada, você tem, consequentemente, uma produção menor de chuva pela natureza naquele local. Beleza? Outro aspecto extremamente importante que a gente pode falar sobre o desmatamento são as matas ciliares. O que são as matas ciliares? Matas ciliares são as vegetações que protegem os rios. São as vegetações que ficam em volta dos lençóis, dos fluxos de água. O que acontece? Essa vegetação ela é um escudo protetor natural que aquele rio possui. Quando ela é retirada, aquele rio tende a receber um acúmulo maior de sedimentos. Tende a ficar assoreado. O que é um rio assoreado? É um rio que tende a ficar raso por causa do acúmulo de terra no fundo dele. Consequentemente, com o passar do tempo, aquele rio pode vir a morrer. Beleza? Ou seja, a vegetação e a hidrografia elas se relacionam de formas distintas, seja na produção de chuva, seja na proteção dos rios. E nós, seres humanos, interferimos nisso de forma negativa nas duas coisas. Certo? Outra coisa importante quando a gente fala sobre degradação vegetal é entender que também existem projetos de proteção vegetal, proteção ambiental das vegetações. Aqui no Brasil a gente tem duas formas legalmente estabelecidas, que se pode dizer, né? Institucionalizadas, que são as unidades de conservação, as de uso sustentável e as unidades de proteção integral. Uso sustentável significa que é uma área de vegetação onde é possível realizar atividades econômicas, desde que essas atividades econômicas estejam diretamente aliadas à preservação daquela vegetação. É o que a gente chama de desenvolvimento ecologicamente sustentável, onde o ser humano interage com a natureza, retira algo da natureza, mas ele tem também a responsabilidade de fazer com que a natureza continue se reproduzindo, de preservar a natureza para que nas futuras gerações não exista falta de recursos, certo? E existe também a unidade de conservação de proteção integral, onde não é possível, onde é proibido por lei realizarem atividades econômicas. Não se pode retirar nada dali, porque é uma unidade de proteção integral. Beleza, galera? Só uma última coisinha a cargo de curiosidade. Quando a gente fala muito de desmatamento, também se fala muito de reflorestamento. O que é? Quando o ser humano retira a vegetação originária e, porventura, depois ele tende a recolocar uma vegetação ali. Acontece que quando ele faz isso de maneira errada, ele causa um problema que pode ser ainda maior. É importante reflorestar com o mesmo tipo de vegetação que foi retirada antes. Porque se você colocar uma vegetação distinta, uma vegetação muito diferente do que aquele lugar está acostumado, essa vegetação nova pode causar mais problemas do que realmente ajudar na preservação ambiental. Beleza, galera? Espero que fique claro para vocês. Obrigado pela atenção na aula e até a nossa próxima.